vocês estão? Meu nome é Eduardo Maciel, eu sou professor de psicanálise clínica de vocês, nessa disciplina que nós iniciamos na aula presencial, que é as contribuições de Jacques Lacan. Eu espero que hoje nós busquemos conhecimento avançado. Eu já vejo aqui na câmera a Isis, a Andréa, a Francisca, a Cristina também, e mais alunos daqui a pouco devem chegar no nosso portal EAD. Essa aula também vai ficar gravada para todo mundo que não conseguiu estar presente nesse horário. Nós começamos a nossa aula fazendo uma breve recapitulação daquilo que foi falado na aula anterior. Nós falamos de Jacques Lacan, que foi um francês, né? Muito conhecido, dos clássicos, ele é o mais moderno, e ele nos deu contribuições grandiosas para a psicanálise. Além de Jacques Lacan, nós temos Freud, nós temos Melanie Klein, nós temos Bion, nós temos Winnicott, todos esses teóricos aí que nos dão conhecimento avançado. A nossa psicanálise, se perguntarem para você, ela não é freudiana e ela também não é lacaniana. A nossa psicanálise é integral. Então depois, se você quiser levantar alguma bandeira de Lacan, de Freud, de Melanie, tudo bem. Mas se você quiser ser um psicanalista integral como eu estudo todos e pego as contribuições, o melhor do que cada um tem para nos ensinar. Nós falamos que Jacques Lacan, ele buscava sempre nas suas observações entender sintomas, não só pelo viés patológico, mas também novas formas, novas maneiras de se entender sintoma. Ele buscava nas suas buscas, nas suas pesquisas, sempre na sua teoria lacaniana, respostas com os seus alunos, com os seus pacientes. Já que Lacan, ele é um discípulo de Freud, ele começa a estudar Freud e ele vai buscando respostas com os seus pacientes psiquiátricos para tantos questionamentos, para tantos sintomas. Falamos também que ele foi alguém polêmico, né? Jacques Lacan teve suas polêmicas aí, principalmente na EPA, que é a Sociedade Psicanalítica da época. Em 1934 ele entra para essa associação e em 1953 ele sai dessa associação psicanalítica de Paris, porque ali ele tinha algumas ideias que as pessoas, a grande maioria, não concordavam, e quando você tem ideias que a grande maioria não concorda, você se torna alguém polêmico. Já que Lacan, ele se auto-intitulava como um inventor, porque ele trabalhava com terminologias, ele trabalhava com conceitos, ele trabalhava com palavras e seus significados. Ele gostava muito, né, de ser aí uma espécie de professor de português, mas na língua dele era o francês, né? Ele era um professor de linguística. Falamos sobre a estrutura de um discurso. Eu expliquei na primeira aula o que é discurso. Eu falei sobre o agente, a verdade, o outro e a produção. Nós falamos também dentro do discurso do mestre o S1, aquele que manda, o S2, aquele que obedece, o escravo, o sujeito cortado, dividido, alienado e o objeto, que sempre produz um efeito colateral. Aquilo que eu trago como conteúdo, achando que o meu psicanalista ou alguém que está recebendo vai receber aquilo como verdade absoluta, quando na verdade nós vamos descobrindo, acessando o autoconhecimento, acessando o inconsciente, que nós
talvez nos enganamos durante muito, muito, muito tempo na nossa verdade. Não que nós estejamos mentindo nas primeiras consultas, nas primeiras análises, mas nós enxergávamos a vida daquela maneira. O sintoma, para Lacan, ele dá uma nova roupagem, é diferente do sintoma de Freud, e ele diz que inibições, angústias, seriam sintomas incuráveis. Nós trabalhamos o estruturalismo, que foi exatamente aquele quadro que eu mostrei do discurso, que foi influenciado até por Ferdinand de Saussure, e ele começa a estudar essa estrutura linguística. Ele começa a entender símbolos, hoje a gente vai falar de símbolo, ele começa a entender o real, o imaginário, ele começa a trabalhar o self, o espelho, que hoje também nós vamos trabalhar mais um pouquinho. Eu falei para vocês de um esquema do estruturalismo na primeira aula, que é formado por uma linguística estrutural e por uma antropologia estrutural, recheada de signos, significados e significantes. Eu até falei, né, um exemplo de um aluno nosso trocando o nome da sua analista por um nome qualquer. Vamos colocar aí Teresa. E aí toda a simbologia, todo o significante, todo o significado desse signo chamado Teresa. Nós falamos que as aulas do Lacan eram aulas teatrais, também as terapias dele, ele gesticulava muito, falava muito, pontuava bem as palavras com força e dizia frases pela metade, né, deixando no ar. Para bom entendedor, aí a pessoa completava, um pingo é letra. Um mito para Lacan é que o terapeuta não deveria abrir a boca para evitar qualquer tipo de interferência no analisado. Ele já desmistifica isso dizendo que há momentos sim que o terapeuta vai precisar pontuar algumas coisas, abrir a sua boca. É claro que quem tem que falar muito mais do que nós é o paciente, é o assistido, é o acolhido. Não sou eu que tenho que falar tanto assim, mas existem algumas coisas que na terapia nós precisamos pontuar, nortear, entender, até para a pessoa ser ouvida. Então, o analista não falar, para Lacan, era um mito. Tem uma frase legal dele que nós falamos na primeira aula: mais importante do que o paciente fala é aquilo que ele não diz, né? Porque o inconsciente está naquilo que não é dito. Os nossos pacientes falarão através de olhares, através de gestos, através de posturas. Eles vão dizer o inaudível, né? Aquilo que a boca não consegue falar, eles vão acabar falando de qualquer maneira. Trabalhamos também a depressão, que para Lacan existem alguns pontos ali em comum com Freud, e na clínica a gente vai ter muito êxito nesse assunto depressão. Eu mesmo sou uma prova viva de que só com terapia a depressão pode ser curada. Eu, no final do ano retrasado, né, 2023, eu passei por um quadro de depressão e eu fui ao psiquiatra, ele me indicou algumas medicações. Eu preferi continuar na terapia, tratar isso em terapia, não tomei aquelas medicações que o psiquiatra me receitou e, graças a Deus, eu venci a depressão em 2023, início de 2024. Então, para Lacan, as depressões elas podem ser vencidas. Falamos também da energia psíquica, que é a forma como você enxerga o outro. Já viram aquela máxima que a grama do vizinho é mais verde que a nossa? É tudo mentira, tá?
Ele usa Photoshop. Ele tem um recurso lá no Photoshop para você deixar as cores mais vivas. Às vezes a cor não é nada daquilo. E aí, quando se usa o recurso do Photoshop, se engana. Lacan começa o seu doutorado em 1932. Ele faz a sua tese de doutorado falando sobre paranoias e relações com a personalidade. E paramos aqui, né, na última aula, no estágio do espelho. Nós estamos sempre alienados ao imago do outro, à imagem do outro. É por isso que hoje em dia as redes sociais, como o Instagram, como o Facebook, elas têm tanta audiência, porque as pessoas elas estão muito mais preocupadas com a vida do outro, sendo nós seres humanos alienados, divididos, é aquele S cortado que parece até um cifrão. Então se faz tanto sucesso nas redes sociais e muitas vezes a pessoa não consegue olhar para ela própria. Hoje nós vamos fazer uma autoanálise no início dessa aula. Quem sou eu? O que eu gosto? Quais são as minhas preferências? O que eu faço? Vou perguntar aí para Andréia. Andréia, abre o microfone aí, responde pra gente. Quem é você? O que você gosta? Quais são as suas preferências e o que você faz? Bom, eu sou técnica de enfermagem, eu gosto muito de trilha e de estudar psicanálise, né? E busco mais conhecimento também. É isso. É isso? Sim. Muito bom. Vou perguntar para Isis. Isis, abre o microfone aí, fala pra gente. Quem é você? O que você gosta? Quais são suas preferências e o que você faz? Bom, meu nome é Isis, eu tenho 37 anos, quase 38, sou manicure desde meus 14 anos de idade e sou apaixonada por Jesus, amo estudar teologia, amando estudar psicanálise, amo cuidar de pessoas, amo minha família, sou bem autêntica, alegre, sou carinhosa, carismática e muito ajudadora. Legal, muito bom. Então essa é a percepção que a Isis tem da sua própria pessoa, é a percepção que a Andréia tem da sua própria pessoa. Mas será que isso é a verdade absoluta? Será que a Isis, ela se enxerga assim mesmo? Será que a Andréia se enxerga assim mesmo? Ou será que é só uma ideia que elas estão tentando vender pra gente? Na primeira clínica do Lacan, lá na fase paranoica do Lacan, que vai dos 6 aos 18 meses, então ainda é um bebezinho de 1 ano e meio, o bebê ele vai se moldar à imagem do outro. Quem é o outro? Quem faz a maternagem. Ou é a mãe, ou é o pai, ou é a avó, ou se ele estiver no espelho é uma outra criança, porque a criação ela é uma função do ser ontológica. Ou seja, quem é que diz para o menino que azul é cor de menino? O outro. Os adultos. Quem é que diz para a menina que rosa é cor de menina? A criança não tem essa percepção. Inclusive, se o seu filho, homem, vê você andando de salto alto, ele vai achar que é uma brincadeira e ele vai querer andar com teu salto alto imitando você. E não tem nada a ver com sexualidade, com homoafetividade. É uma criança.
Ele acha que o salto alto é uma brincadeira. Talvez se o seu filho menino quiser brincar de boneca, e aí você diz assim, olha menino, isso não é brincadeira de homem. Homem brinca de carrinho, de bola. Quem brinca de boneca é menina. Essa construção do imago, dos 6 meses a 1 ano e meio, quem faz somos nós. Olha o que Lacan diz. Eu sou estruturado em algo que está fora de mim. Eu sou homem do sexo masculino porque desde pequeno a minha mãe me estruturou assim. Você é menina do sexo feminino porque alguém disse para você, isso é coisa de menina, isso não é coisa de menino, faz isso, você é mocinha. Então nós somos estruturados pelo outro, não por nós mesmos. Existem alguns aspectos em Lacan que ele traduz como tensão, competição, embate, que significa que ao mesmo tempo que eu quero aquilo, que aquilo é meu, aquilo também é do outro, aquilo também pertence ao outro. Por isso que tem tensões, por isso que tem competição, por isso que tem embate. Principalmente quando a mamãe chega para a criança e diz assim, filhinho, empresta o seu brinquedo para o seu priminho. Não, mamãe, o brinquedo é meu. Ele não quer dividir. É um ser egoísta. Alguém ensina a criança a ser egoísta? Não. Mas já vem do DNA, já vem da construção dela. Então nós temos aí uma dialética ou conflito, que é essa relação paranoica que o Lacan vai trazer para nós no seu gênese, no seu início, no seu ser, no sujeito. A paranoia aqui não é uma doença, mas a paranoia aqui está em cada um de nós. A paranoia de termos determinados medos que não tem nem nome. Muitas vezes você acorda angustiada, com medo. Você que é cristão, você que é religioso, você vai orar, você vai ler a Bíblia, mas é uma angústia, é um medo, é uma pressão. E se alguém te perguntar, você está com medo de quê? Não sei. Parece que alguma coisa ruim vai acontecer. Parece que eu estou tendo ali uma premonição. Não é isso? É justamente essa relação paranoica do ser, do sujeito, que não é uma doença, mas são os nossos pensamentos que são bombardeados diariamente. Lacan vai trabalhar também, turma, a psicanálise criminal. Depois eu vou mandar esses slides para vocês, porque muita coisa que eu estou falando não tem na apostila. Mas tudo que eu falar fora da apostila está no slide. Eu mando para vocês no grupo de alunos. Lacan vai trabalhar, dentro de uma psicanálise criminal, a antecipação à culpa. Agora mesmo está repercutindo muito o caso daquela menina em São Paulo, na região de Cajamar, a Vitória, que foi assassinada brutalmente. E como é que a polícia está investigando e está quase concluindo o inquérito? Através da psicanálise criminal, através da antecipação da culpa. Parece que o culpado já até confessou que ele matou a menina. A culpa aqui se manifesta antecipadamente através de um remorso. E remorso não é arrependimento. Porque arrependimento é antes das câmeras, é antes da repercussão, é antes da prisão preventiva, é antes do dito cujo ser pego com a boca na botija. Porque tem gente que, enquanto não é pego com a boca na botija, ele nega veemente até a morte. Ele jura pela mãe dele mortinha. É ou não é? Mas depois
que tem as provas, que tem as câmeras, que tem a filmagem. Aí não tem como ele continuar mentindo e sustentando a sua mentira. Por causa do remorso, por causa da antecipação da culpa. A autoanálise do profissional em Lacan faz com que o profissional de psicanálise aprenda a lidar bem com os seus conteúdos. Por isso que a gente tem que fazer análise. Porque a gente tem que aprender a lidar com os nossos conteúdos. Como é que você vai ser um psicanalista se você não faz análise? Se você não lida bem com seus conteúdos? É a capacidade de ouvir o analisando. Gente, a capacidade de ouvir não é para todo mundo, é para poucos. Ah, mas eu não tenho paciência para ouvir ninguém. Então você não pode ser um psicanalista. Você pode até fazer o curso de psicanálise para buscar autoconhecimento, para melhorar como pessoa, mas o psicanalista, ele ouve pessoas diariamente. Hoje mesmo, a minha esposa, que é psicanalista e que está atendendo aqui no interior de São Paulo, ela ouviu pessoas a tarde toda. A tarde toda, ela trabalhando, ouvindo demandas, ouvindo conteúdos, fazendo a transferência, a contra-transferência. Se nós não tivermos essa mente sã, essa paciência para ouvir, nós não entendemos ainda o que é psicanálise clínica. Lacan vai falar até do terceiro ouvido. O que seria o terceiro ouvido? Com ele nós escutamos não apenas o que é falado alto, o que é falado através de palavras ditas, verbalizadas, mas também nós escutamos até o que é sussurrado. Turma, presta muita atenção naquilo que o teu paciente não diz. Não é aquilo que ele está abrindo a boca e falando para você. Porque tem gente que chega com um discurso de ser uma pessoa muito feliz, muito espontânea, que a família é muito boa, família que parece até que está no comercial de margarina. Mas a verdade, ela está embaixo. Dentro de um discurso estruturado, tem o agente, tem a verdade, tem o outro e tem o propósito, tem o objeto. Nem sempre aquilo que a gente diz com a boca expressa o que verdadeiramente a gente está sentindo. Então você precisa ter essa sensibilidade do terceiro ouvido. Em Lacan, é chamado de tensão aquilo que é dito e aquilo que não é dito. Porque tem muitas coisas que eu e você queremos falar, mas a gente não consegue. Porque o nosso consciente nos censura. Há uma censura para não falarmos aquilo que deveríamos falar. É por isso que os sonhos na psicanálise são extremamente importantes. Porque no sonho não tem censura. Você está dormindo. Quem está trabalhando é o teu inconsciente. E aí quando você traz um sonho para consulta de psicanálise, para terapia de psicanálise, naquele sonho existem tantas peças desse quebra-cabeça, desse Lego, que é a nossa psique humana. Há uma tensão entre aquilo que é dito e aquilo que não é dito. Como é que o psicanalista consegue ouvir o que não é dito? Gestos, olhares, modulação de voz, inquietação do nosso paciente, do nosso assistido. O corpo fala, o gestual fala, os olhares falam, a modulação de voz fala. Quando eu estou feliz, a minha voz é uma. Quando eu estou triste, a minha voz é outra. As inquietações. Dias que você vai para terapia e que você nem queria ir. Dias que você chega ali correndo, parece que está com a panela de feijão no fogo.
mas são momentos ali que eu e você precisamos nos desprender de nós mesmos e procurar acessar o nosso inconsciente. Nas análises, os inconscientes falam entre si. O meu inconsciente e o inconsciente do meu analista, por isso que há transferência. Lá com Jung, ele vai falar sobre o encontro das almas, mas o Jung ele é o mais místico de todos os teóricos. O analista buscando ser mais intuitivo do que técnico. Porque se você se torna um analista extremamente técnico, não vai haver transferência. Você vai parecer muitas vezes até um robô. Para que haja transferência, você precisa ser menos técnico e mais humano, mais intuitivo, mais analista. E aí você vai ter muito êxito nas análises. Olha que frase legal do Lacan. É melhor não entender o sofrimento do analisando do que entender errado. Olha que chave. É muito melhor a gente não entender o que a pessoa está falando e deixar para as próximas sessões até que essa colcha de retalho ela se forme, do que nós entendermos de maneira errada. É muito melhor você não entender no primeiro momento, não julgar, porque a nossa função não é julgar, não é condenar, a nossa função é acolher, é ouvir. É muito melhor do que você, muitas vezes, tirar conclusões precipitadas e você comprometer totalmente a análise. Então, faça esse exercício para que a análise não seja comprometida. Qual é o estilo lacaniano? Qual é o estilo de clínica lacaniano? Em todo tempo, ele tentando produzir respostas, ele tentando buscar sentidos a respeito do ser e a respeito das causas. Já ouviu falar da lei da causa e do efeito? Já ouviu dizer que toda ação tem uma reação? Já ouviu dizer que muitas vezes você não quer fazer aquilo e acaba fazendo? O apóstolo Paulo disse isso, né? O que eu não quero fazer, eu faço. Mas o que eu quero, isso eu não consigo fazer. Então Lacan ele tem essa inquietação. O filósofo, aquele que busca respostas, aquele que questiona demais, ele é um paranoico por excelência. Lembrando que essa paranoia em Lacan não é uma doença. É uma inquietação. Em todo tempo a gente vai querer buscar respostas do porquê isso está acontecendo, do porquê aquilo está acontecendo. Em todo tempo, nós trabalharemos da melhor forma possível para encontrar essas respostas. Até aqui alguma dúvida? Ninguém levantou a mãozinha ainda, ninguém falou ainda na aula, só falou a Isis e a Andréia, porque eu perguntei. Se eu não tivesse perguntado, elas não falavam também não. Priscila, alguma dúvida? Edileus, alguma dúvida? Axley, alguma dúvida? A turma de Caxias está aí. Cristina, dúvida? Francisca, dúvidas? Então eu vou prosseguir. Qualquer dúvida, levanta a mãozinha, que é um ícone que tem aí embaixo. E aí eu te dou a palavra, você abre o microfone. Vamos falar então dos 4 tempos da análise. Toda análise para Lacan tem 4 tempos. O primeiro tempo é o tempo de ver. De que maneira a gente vê? De que maneira a gente enxerga? Perguntando, elaborando perguntas daquilo que é falado. Nós, como analistas, precisamos entender melhor
aquilo que é falado. Aquilo que é falado não é jogado ao vento. Ah, tá falando por falar. Não. Tem um significante, tem um significado, tem um signo. Vamos procurar entender perguntando. O segundo tempo é o tempo de entender aquilo que viu, fazendo assim um ensaio das respostas, juntando aquele material das perguntas que você fez e tentando construir aí uma figura, ligando os pontos, tentando entender aquilo que viu, aquilo que ouviu. O terceiro momento ali da análise, o terceiro tempo, é o tempo da conclusão. É o tempo daquilo que você viu e entendeu. Já é um tempo de maturidade, já é um tempo de construção, já é um tempo de alguns apontamentos, de algumas pistas. Toda pessoa que vai fazer análise com você vai te dar algumas pistas. E são essas pistas aí que você vai seguir. E o último tempo é o tempo da voz neutra. A voz do analista é uma voz neutra. Esse tempo é um tempo refinadíssimo. É nesse tempo que o impossível é legitimado e não banido. Que a pessoa, ela é validada e não descredibilizada. O analista não está ali para julgar ninguém. Branco, negro, rico, pobre, heterossexual, homossexual, bissexual. Nós estamos ali para acolher. Nós estamos ali para ouvir. Nós estamos ali para entender os monstros que atormentam a pessoa diariamente. Por isso que esse quarto tempo é um tempo refinadíssimo. Conviver com as impossibilidades sem fazer disso um sintoma. Conviver com o improvável, entender que somos seres que podemos melhorar a cada dia. Eu hoje posso ser melhor do que ontem, eu amanhã posso ser melhor do que hoje. É um tempo de entender as demandas e não tornar isso algo impossível. Até porque a Bíblia diz, né, que o impossível para o homem é possível para Deus. Toda a produção excessiva de conhecimento é produto de alguém que está na posição de não sustentar nenhum não saber. Essa inquietação, essa paranoia da gente buscar entender, buscar os efeitos, buscar as causas, buscar os porquês, faz com que a gente sustente o não saber. Tem uma resposta, tem um fio condutor e a gente vai conseguir entender melhor. Se uma pessoa está vivendo uma posição paranoia, para Lacan é alguém que não consegue dizer parei, não suporta dizer chega, não fica feliz de dizer tá bom. Gente, nós podemos abrir mão de algumas coisas para preencher outras coisas. Ah, eu não posso. Se eu faltar para minha filha, se eu faltar para o meu neto, se eu faltar para minha família, eles vão viver do mesmo jeito. Talvez você tá se matando por causa de filho, de neto, mas se você morresse hoje, literalmente, eles iriam viver, eles iriam se virar. Eles iriam se virar, pode ter certeza disso. Mas eu não suporto, na minha paranoia, achar que eu não sou suficiente, que eu não sou super-herói, que eu não sou Mulher Maravilha. É insuportável para mim.
não ser o super-homem, não ser o salvador da pátria. E Lacan vai dizer, em alguns momentos você vai ter que abrir mão dessa carga. Em algum momento você vai ter que soltar essa bagagem. Em algum momento você não será suficientemente. Entenda isso. Porque ninguém é super-homem e ninguém consegue por muito tempo carregar o fardo do outro. Nós não conseguimos. A psicanálise vai tratar dos efeitos impossíveis na subjetividade humana e não no deciframento do impossível. A gente não vai decifrar o indecifrável, o impossível. Nós vamos trabalhar na subjetividade humana para que a pessoa, né, encontre um norte, para que a pessoa encontre uma alternativa, para que a pessoa não pense, é impossível, joguei a toalha. Uma vez eu conversei com uma pessoa, até amigo meu próximo, era até um pastor que eu dava aula na igreja dele. Um dia eu cheguei lá para dar aula e falei com ele, pastor, tudo bem? Como é que o senhor tá? Eduardo, eu nem posso dizer que eu joguei a toalha, porque nem a toalha mais eu tenho para jogar. Ele já estava totalmente desistido, né, turma? Se nem a toalha ele tinha mais para jogar, então ele estava vivendo um momento muito difícil da sua vida. Nós não podemos viver assim. A gente tem que dar a volta por cima e entender que são fases. Para Lacan, existem 3 tipos de fase na clínica. A fase do real, a fase do simbólico e a fase do imaginário. Tem coisas que mexem com o nosso imaginário, tem coisas que simbolizam muita coisa para nós, mas tem o real. Geralmente o real é o insuportável, tá? É aquilo que a gente não gostaria de estar vivendo. Por quê? Porque o sonho, que é o irreal, o improvável, é a realização de um desejo. Você já reparou que quando você está na melhor parte do sonho, alguém te chama, alguém te acorda? Eu estava sonhando tão gostoso, estava tão bom o meu soninho. Aí a campainha tocou, aí o celular tocou, aí a criança gritou. O sonho é a realização dos nossos desejos. O questionamento para Lacan é justamente o que esse sonho traz para você. Qual é a fantasia, qual é o efeito, qual é o êxtase. O sonho traz prazer, mas para quem? Para mim ou para o outro? Porque muitas vezes eu estou me espelhando no outro. E eu não posso me espelhar no outro. Eu preciso entender os meus registros, a minha demanda. Lacan vai falar que o registro é a superfície onde se escreve. É o ato de escrever. É o ato de existir. E a gente está perdendo isso por causa da internet. A cada dia nós estamos escrevendo menos e teclando mais. Eu, pelo menos, tenho teclado muito, né? Toda hora eu tô diante desse bichinho aqui e tô teclando. No WhatsApp, numa tecla, numa tela. Mas a capacidade cognitiva de cada um é o registro. É aonde nós escrevemos. É muito importante que você volte a escrever. Compra um papel, arruma uma caneta. Mas não existe mais caneta. Existe sim. Isso aqui ainda existe, ó. Ainda vende na papelaria. Compra uma caneta, arruma um bloquinho, um papel. Comece a exercitar a sua escrita. Porque senão a gente vai desaprender.
Daqui a pouco a gente nem sabe mais como é que se escreve as palavras. De tanto que a gente usa corretor ortográfico no computador, no WhatsApp, e a gente vai emburrecendo. O registro é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou, são os meus registros, são as minhas memórias. As nossas memórias são os nossos registros. O Lacan vai falar do imaginário, do simbólico e do real. São 3 registros propostos por ele. O imaginário ele vai trabalhar em 1930. É a relação com o eu. É a relação com o outro. É a relação com a imagem. Toda imagem provoca uma reação. Você vê uma imagem, aquela imagem tem um efeito. Aquela imagem ali tem um significado. Por exemplo, essa aqui, ó. O que vocês veem nessa imagem? Abre o microfone aí e fala para mim. O que você vê aí? Quem quer falar? Normalmente o bebê, quando ele está com os dentes já para nascer, botando a mãozinha na boca. A Francisca já viu ali a questão do dentinho da criança. Então, professor, a criança, ela, nessa fase, né, ela conhece as coisas pela boca, né? Então, tudo que ela vê, ela coloca na boca. Acredito também que possa ser a questão do dente, mas possa ser a questão do conhecimento, de conhecer ela própria, né? Das mãozinhas, colocar na boca, ela se conhecendo. E essa imagem aqui, o que você vê? Pode ser a Priscila, pode ser a Edileuza, pode ser o Axley, pode ser a Andréia. Só abrir o microfone aí e falar. O que você vê nessa imagem? Não é para pensar muito, não. Uma pessoa que quer mostrar prazer. O que a Andréia vê? Não entendi. Abre o microfone. Não entendi. A pessoa que quer mostrar o ego, o prazer, a vaidade. Priscila, quer falar? Eu vejo uma autoestima, assim, né, de se cuidar, da vaidade, né, no gesto, no olhar. Tem gente que vê essa imagem como algo ruim e tem gente que vê essa imagem como algo bom, alguém que está cuidando do corpo. E essa outra imagem aqui, o que vocês veem? Às vezes toca muito em mim quando eu vejo maldade acontecendo com crianças e animais. Eu nem consigo ver. Às vezes eu vejo alguém manda um vídeo, a cabeça rolando e tal. Até vejo, mas coisa com criança e animal eu não consigo ver. Então eu acredito que seja maus tratos e maldade. Então, a imagem, ela produz algo em nós. A ternura da criança, a estética do rapaz, da moça, os maus tratos. O Lacan vai trabalhar isso no imaginário. Coisas que eu nem percebi, a Francisca percebeu. O garotinho com a mão na boca, tendo prazer ali na gengiva. A Isis também comentou. Qual é a nossa relação com as imagens? Cada um imagina determinada coisa, porque as imagens elas encantam, elas seduzem, elas provocam, elas capturam. Por que a indústria da pornografia hoje é uma indústria altamente bilionária na internet? Porque é uma indústria que aprendeu a lidar com as imagens. Nós também precisamos estudar Lacan para entender esse imaginário, para entender essas imagens. Qual é a nossa relação com as imagens? Como você deseja que as pessoas te vejam? Fala para mim, Edileuza.
como é que você deseja que as pessoas vejam você? Abre o microfone aí. Edileuza, como você deseja que as pessoas te vejam? Andréia, como você deseja que as pessoas te vejam, Andréia? Eu gosto que as pessoas me vejam assim, do jeito que eu sou, simples. Eu sei que nem sempre a gente tem que ser sincero em tudo, né? Igual fala, às vezes a gente tem que se conhecer, mas que as pessoas gostem de mim como eu sou, no meu dia a dia. É isso. É assim que você deseja que as pessoas te vejam. A Dileuza tá dizendo que tá trovejando muito. Aqui não tem uma nuvem. Ah, entendi. Agora eu entendi. E a Edileuza e o Axley estão na mesma cidade. E lá deve estar formando chuva. Aqui choveu muito ontem, aqui em São Paulo. Mas hoje não tá chovendo tanto. Daqui a pouco eu vou até buscar Gabriel na faculdade, que ele sai 7h30, 8 horas hoje. E ele já tá lá na faculdade desde 8 horas da manhã. Como você se vê? Existem pessoas magras que se veem gordas. Existem pessoas belas que se veem feias. Tá entendendo que nem sempre a maneira como a gente se vê é a verdade? Porque eu posso ver uma coisa ruim em mim e as pessoas nem perceberam isso. E eu também posso fazer uma encenação querendo demonstrar um lado bom meu e não é nada daquilo. É isso que Lacan, em 1930, propõe como imaginário. O imaginário é uma forma de conhecimento através de um desconhecimento. Por quê? Um desconhecimento. Porque o imaginário não é real, é ilusório, é engano. Fala, Andréia, você levantou a mão? Isso quer dizer que nem sempre a gente é sincero, tanto com as pessoas como conosco mesmo. Não é que nós não somos sinceros, mas nós não conseguimos acessar o nosso inconsciente, que todas as vezes, através de um mecanismo de defesa, não nos deixa ser o que somos. Em todo o tempo, por sermos divididos, o S dividido, o S alienado, a gente quer aparentar uma coisa que na verdade não é. Então muitas vezes você tem que sorrir para pessoas e você não está com vontade de sorrir. Muitas vezes você quer chorar, você está desesperada, mas já ouviu aquela frase, tem que manter a pose? Não, porque aqui é meu lugar de trabalho, né? Eu tenho que manter a pose. É justamente isso. Todo ser humano nasce prematuro. Só que nós precisamos crescer, precisamos amadurecer. Só que nós temos que vencer essa condição de prematuridade. Esse imaginário, essa ilusão, esse engano. Quando a gente vai ficando mais velho, a maturidade vai chegando, a gente liga muitas vezes o nosso lado, doa quem doer, dane-se, né? Liga o modo dane-se e a gente começa a ser o que verdadeiramente somos. O segundo registro para Lacan é o simbólico. É aquilo que é extraído da linguagem, do diálogo. Porque as pessoas elas não falam aquilo que vem à cabeça. Ai, pronto, falei, desculpa. Eu tô brincando, tá? Não é verdade isso não. É um xister. Na verdade ela tá brincando e a vovó já dizia que toda brincadeira tem um fundinho de verdade. Na psicanálise existe a livre associação das ideias. Falar o que você quiser
na terapia. E quando eu falo que eu quero na terapia, eu estou trabalhando também o simbólico. Eu estou trabalhando também o dizer. Dizer, na dimensão falante do ser humano, é aquilo que vai afetar o meu discurso. E tem coisas que eu não queria falar e acaba escapando. O simbólico nos acompanha desde a nossa infância. Uma mãe grávida, ela já dá o nome pro bebê. Ela já tem desejos com o bebê que nem nasceu ainda. Ela já tem sonhos com o bebê, planos com o bebê. Ai, vai ser uma meninona. Ai, vai ser um meninão. Porque essas palavras é aquilo que nos antecedem, é aquilo que nos marcam. Na primeira aula eu perguntei, se você não se chamasse Francisca, como você gostaria de ser chamada? Se você não chamasse Cristina, qual seria o nome que você escolher? Se você não fosse Isis, qual seria o nome? Porque o nome é uma imposição de um S1. Um S1 colocou um rótulo. Francisca, Axley, Edileuza, Cristina, Carlos Eduardo, que é o meu nome. Mas eu não pedi para ter esse nome. Se eu tivesse o poder de escolha, talvez eu escolheria um outro nome. Lacan vai dizer que quem fala diz sempre mais o que verdadeiramente está falando. Existe algo na minha fala que fala muito mais de mim do que os outros, ainda que eu aponte para o outro. Que a minha tendência é sempre apontar, né? Para sogra, para o sogro, para o genro, para a nora. Mas ainda que eu aponte, eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim. Até nos atos falhos, que é algo que se intromete no meu discurso. O nome da pessoa nem é Cristina, o nome da pessoa é Joana, mas eu vivo chamando ela de Cristina. Esse cruzamento, esse atrevezamento aí são os atos falhos. E isso acontece demais. E o terceiro e último registro, para a gente fechar Lacan, é o real, que ele vai trazer a partir de 1964. O real é o inoxeramente insuportável, inerravelmente, olha que palavrão, insuportável. A vida real é uma vida insuportável. É por isso que as pessoas vão para o Instagram. É por isso que as pessoas vão para o Facebook. É por isso que as pessoas passam muito tempo nas redes sociais. É uma fuga. A vida real é insuportável. É por isso que as pessoas vão para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até dia que não tem culto, ela aparece por lá. Porque a vida real se tornou insuportável. O que é o real? O real é aquilo que assola a vida do paciente. Ele não quer enxergar, ele não quer olhar daquela maneira, ele não quer vivenciar isso, mas é aquilo que nos assola, é a realidade. Doa a quem doer. Tem coisas que são doloridas. O que a psicanálise vai fazer? Vai abordar o real, vai bater na tecla de que nós não temos que viver no mundo online, no mundo digital, o mundo do avatar de Pandora. Nós temos que viver o real. E nós acessamos isso através dos símbolos. Através dos símbolos nós acessamos isso. O real é o foco da análise. O real é o fio condutor, porque as pessoas querem fugir do real. Elas querem usar de todos os mecanismos de defesa para fugir do real. Para Freud, o real está associado ao trauma,
O real está associado ao umbigo do sonho. O que é umbigo do sonho? Vocês vão ver isso em interpretação de sonhos. O umbigo do sonho é a parte mais importante do sonho. É ali onde se desata os nós. Nos sintomas, nas repetições. Tem gente que repete toda hora a mesma coisa. Tá ligado para Freud ao real. E é assim que nas análises cada pessoa vai lidar de uma maneira melhor em cada encontro com esse real. Esse real que nos assombra e que tem gente que diz assim: ai, joga para debaixo do tapete. Time que tá ganhando não se mexe. Esse segredo tem que morrer com você, hein? Você tem que levar isso aí lá pro túmulo. É esse real que nos adoece, que nos assombra. Então o que você tem que fazer como psicanalista? Você tem que ir até o limite das palavras e convidar o seu paciente a dizer mais e mais e mais e mais sobre o seu silêncio. Olha como é paradoxal. Falar sobre o silêncio tem pessoas que o silêncio para ela é insuportável. Eu tava vendo um filme no cinema, aquele filme do Wagner Moura, Guerra Civil, e tem um momento no meio da guerra que o diretor tirou o som e a sala de cinema ficou completamente em silêncio. Pelo menos ali uns 30 segundos. E foi os 30 segundos mais longos do filme. Porque o silêncio para muita gente é insuportável. Tem coisas, turma, que é difícil dizer. Ai, mas o que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de você. Você tá ali para tratar suas demandas, para tratar do seu real, para sair daquela terapia uma melhor pessoa. O real é o impossível, é o insuportável, é o avassalador, é o angustiante, é o calcanhar de Aquiles. Tá vendo como a vida real não é vida para amadores? Tá vendo como a vida real é uma vida para pessoas que já superaram seus traumas e entraram em terapia para viver uma vida melhor, encarando de frente as suas demandas, encarando de frente aquilo que precisa ser de fato encarado. E é isso que a gente trabalha em análise. É isso que a gente trabalha em terapia. Todas essas questões inerentes da psique humana.